Eu tô há tempos batendo na direção, batendo nos jogadores do Grêmio. Enfim, quem tá acompanhando aí o canal sabe. Mas hoje eu vou dar uma aliviada, né? Principalmente a direção do Grêmio. Tem um efeito manada também que acontece, né? Que quando todo mundo começa a criticar, aí fica fácil entrar nesse fluxo, e mais um que critica, e aí de repente tá criticando até coisas que não tem muito sentido de ser criticadas, e aí entra num fluxo meio perigoso que a gente tem que também se policiar, né? Eu tenho ouvido umas críticas à direção do Grêmio e eu quero fazer uma ressalva sobre essa crítica, que é a questão de não ter de ter liberado Breno e Matheus Henrique para a seleção olímpica. Eu vi gente dizendo esses dias que tipo, não, é um absurdo o Grêmio nessa condição aí no Brasileirão e estão liberando os caras para passear lá na seleção olímpica. O foco hoje tinha que ser o Grêmio, quem paga o salário deles e blá 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 blá. Eu entendo, mas eu quero pontuar algumas coisas, tá? Primeiro, quando o Flamengo começou esse movimento aí dão o Flamengo como exemplo, né? O Flamengo lá não liberou o Pedro. Quando o Flamengo começou esse movimento, foi dia 15, eu vi uma matéria dia 15 de junho, né? Que o Flamengo, o Mauro César da ESPN noticiou que o Flamengo não iria liberar o Pedro e o atleta já havia sido comunicado. Foi a primeira matéria que eu vi, a data mais antiga que eu vi com essa notícia. 15 de junho, a gente tinha jogado 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro. 2 derrotas, é verdade, para o Ceará e uma para o Atlético Paranaense, mas era só isso que a gente tinha de amostragem no Brasileirão. O Brasileirão estava na terceira rodada, mas o Grêmio tinha falhado um jogo com o Flamengo que até hoje está ainda pendente, né? Então o Grêmio tinha feito 2 partidas e 2 derrotas. Ali não tinha ainda essa sangria desatada, não tinha ainda esse drama, esse caos, essa necessidade de todo mundo ter que focar no Grêmio. Então, esse argumento vamos deixar de lado já, né? Já cai por terra, porque daí depois a gente fica colocando tudo no colo da direção e contextos que até são irreais, tá? Esse contexto não existia naquela ocasião. Então a gente tem que ser justo pelo menos para avaliar os erros deles, apenas os que existem, né? Os verdadeiros. E esse não foi um. Eles não estão vendo um Grêmio aí com 2 pontos em 7 jogos e estão liberando os jogadores a partir desse cenário. Se a convocação fosse hoje, né, e a postura deles hoje fosse liberar, tá tudo certo, a gente poderia ter outro papo aqui. Daí eu até acho que realmente a conversa seria outra. Poderia ser outra, mas não é isso que eu vejo no momento. E tem outra coisa, né? Essa discussão volta e meia vem à tona de liberar para a seleção até a principal ou a sub-20, a olímpica, etc. Sempre vem à tona, cara, e não tem mocinho e não tem vilão nessa história. Ou melhor, tem muito mocinho para pouco vilão nessa história. Na minha opinião, os clubes são mocinhos e os jogadores também, cara. O vilão, na minha opinião, ele é o que menos é atacado nessas circunstâncias, que é a CBF. É a CBF ou a FIFA, ou aí a gente pode juntar um pouquinho de culpa para cada um. Mas assim, primeiro, eu acho que a Olimpíada tinha que ser data FIFA, tá? Segundo, a CBF tinha que, por conta própria, respeitar essas datas. Na própria Copa América, as competições nacionais não param, cara. Sabe por que o Flamengo fez de tudo para não liberar o Pedro? Porque o Gabigol já tá na outra seleção, né? E o Flamengo nem falou em Campeonato Brasileiro para argumentar. O Flamengo fala, acho que principalmente, que o Pedro perderia as oitavas da Libertadores, não sei mais o que. Então o furo deles é mais embaixo. Eles argumentam que investiram 14 milhões, não sei quanto, no Pedro, coisa que a gente não investiu no Breno, nem no Matheus. Eles argumentam que o outro cara da posição já está na outra seleção, né? Coisa que a gente também não tem. E eles argumentam que ainda vão ter jogos decisivos de Libertadores pela frente, coisa que a gente também não tem. Então tem mais isso, sabe? O Flamengo não é parâmetro, porque o cenário deles é um pouco diferente. Eu até vi uma matéria nessa minha rápida busca aí sobre esse assunto, que a CBF, final de junho, a CBF estaria autorizando o Pedro a se apresentar na seleção olímpica só depois que o Gabigol voltasse da outra seleção, né? Tipo, eles aceitariam isso. Não sei que fim deu essa questão, se morreu, se ele vai mesmo depois que o Gabigol voltar. Eu acho que não, porque eu não ouvi mais falar disso, né? Mas a CBF chegou a acenar nesse sentido, tá bem, quando o Gabigol voltar, o Pedro vem, sabe? Então, assim, a questão deles é um pouco diferente.
E eu vou dizer pra vocês, cara, eu entendo também o lado do jogador, né? Porque, poxa, todo mundo sonha em jogar uma Olimpíada e tal. É um cavalo que passa encilhado só uma vez, né? Não jogou, cara, esquece, é questão de idade, né? A seleção principal, tu pode oscilar, ter boa fase, má fase, daqui a pouco não foi agora, mas daqui a 2 anos tu consegue ter uma boa fase e lembram de ti de novo. A Olímpica é agora ou nunca, né, cara? É agora ou nunca. E eu entendo o Breno, o Matheus Henrique sonharem com isso e tal. Mas assim, cara, eu acho que se alguém poderia ponderar nessa situação, putz, o Grêmio tá nessa situação horrorosa e quem sabe, né, jogar no Grêmio, seriam os próprios atletas. Eu acho que a direção, como eu disse, lá atrás não tomou nenhuma atitude mais enérgica porque não havia esse drama ainda. Eu acho que agora a direção voltar atrás, nem sei se rolaria, né? Eu acho que caberia talvez aos jogadores. O Matheus Henrique dizer assim, não, gente, olha só, eu vou abrir mão, eu tenho que ficar no Grêmio aqui, a situação tá complicada, eu preciso ajudar o Grêmio. Ou o próprio Breno, né? Cara, os dois vão ser reservas lá. Né? Vão ser reservas. O Breno só vai entrar em campo se acontecer alguma coisa com o titular lá, que eu acho que é o Santos, né? Se o cara se lesionar, né? Pra ser direto e reto. Só assim. O Matheus deve. O Matheus já acho que tá no lucro já de ter sido convocado, porque a fase dele é horrível. Então ele deve ser colocado num jogo ou outro, dependendo do contexto, alguns minutos, né? Então assim, vai ser mais pela experiência, para contar para os filhos, para sabe, porque assim, em termos de vitrine ou de mostrar o futebol deles ou de crescer, cara, é quase zero. Sinceramente, o Breno é um cara que a gente tem pouca amostragem dele, né? O Matheus já tá mais rodado aí, mas o Breno é um cara que ficando no Grêmio, em termos de carreira, seria melhor para ele, né? E poxa, e imagina o quesito idolatria, né? Esses caras dizendo assim, não, a gente vai abrir mão da seleção olímpica porque o Grêmio tá mal e precisa da gente. Cara, esses caras ganham créditos e o Matheus é um que tá precisando muito de crédito, porque, olha, tem um histórico aí de atitudes dele que, meu Deus, né? Fora as atuações também. Então, assim, sabe, se eu sou empresário desses guris, eu converso com eles. Cara, o que será que a gente pode fazer? Será que vale a pena ir pra Olimpíada? Será que não? Eu juro que isso pra mim seria uma questão, sabe? Tipo, vamos botar aqui no papel o que a gente ganha, o que a gente perde. Não tô dizendo assim, pra ser um gremistão, o jogador é um gremistão que quer salvar o Grêmio. Ninguém é bobo aqui, sabe? Não é assim que funciona. Eu tô falando de business mesmo, de prática, onde a gente ganha mais. De repente, ficando no Grêmio, por vontade própria deles, e a gente fala muito que é muito paternalista o futebol brasileiro, que a direção mima muito os jogadores, são tudo mimado, tudo, né? E aí nessas horas a gente cobra de quem? Da direção. Então por que a gente não cobra dos jogadores uma postura de não, vou ficar, vou defender o Grêmio, sabe? E aqui, repito, estou fazendo só um parênteses, só uma provocação, um asterisco dizendo que, olha, gente, também daria para esperar isso dos jogadores. Mas eu não estou dizendo que eles estão errados de não fazer isso. Tá? Eu entendo o sonho deles, entendo que é um cavalo que passa só uma vez, entendo tudo isso e por isso eu repito, não é culpa nem da direção do Grêmio e nem dos jogadores que estão indo realizar um sonho. É culpa do calendário, é culpa de quem não paralisa competições locais para jogos de seleção, seja olímpica, seja principal, seja sub qualquer coisa. Então o furo não é... Todo mundo aí é vítima nessa história. O Breno com certeza está indo realizar um sonho, mas pensando, putz, vou deixar o Grêmio na mão, sabe? Ou vou perder espaço no Grêmio, sabe? Daqui a pouco o Chapecó fecha o gol e aí, sabe? Enfim, sabe? No mínimo tem uma pulguinha atrás da orelha de todo mundo ali que está deixando seus clubes em contextos mais delicados. Então é isso, né? O vilão o furo é mais em cima, né? Como eu sempre digo, o furo é mais em cima, é CBF, é FIFA, é sei lá quem, né? E clubes e jogadores, ambos são vítimas nessa história, tá? E quem mais que eu ia dizer sobre isso? E outra, né? Além de os dois jogadores do Grêmio serem reservas, cara, não vai ser uma Olimpíada tão legal. Já estão falando lá no Japão de novas cepas, não sei o que, e talvez jogos sem torcida, né? Talvez tenha isso, ou com pouca torcida. Então, assim, cara, não se compara, né? O Brasil nunca tinha ganhado uma medalha de ouro olímpica. Então, na última Olimpíada o Brasil ganhou, né? Com Luan, Wallace, etc. O Brasil ganhou no Maracanã lotado, cara. Contra a Alemanha, que tinha um gostinho ainda de revanche contra a Alemanha, né? E tipo, cara, Maracanã lotado nos pênaltis, foi histórico, foi épico.
Esse ano vai ser no Japão, sem torcida, talvez não ganhe. Então, assim, olha o baixo astral, sabe? Se ganhar, já não é inédito. Então, assim, não vai ser a mesma coisa. Seria, ainda que seja uma chance única na carreira dos caras jogar uma Olimpíada, cara, é uma Olimpíada que não é toda essa loucurinha não, sabe? Como foi a última. Então até isso acho que facilitaria de repente o cara ponderar e abrir mão. Mas, enfim, eu sei que é difícil também abrir mão de uma Olimpíada, é fácil falar, né? Eu sei que tem muita outra coisa em jogo também. E por isso eu repito, não estou botando culpa nos jogadores. Mas coloco esse asterisco na mesa. É isso então, vamos acompanhar. Breno, sem dúvida, vai fazer muita falta. Matheus Henrique, eu já acho que nesse momento merecia até um banquinho. Então, que vá lá respirar novos ares, né, arejar a cabeça e espero que volte um pouco melhor pro tricolor, porque não estava rolando. Feito, era isso então. Até o próximo vídeo. Falou, abraço. Ah, te inscreve aí, rapaz. Alô.